Olá pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje estou passando por aqui para falar um pouco sobre transtornos de ansiedade e se as atividades físicas e os exercícios físicos possuem algum efeito ansiolítico sobre esses transtornos. Mas antes de começarmos, pessoal, peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho inscreva-se, deixa seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai auxiliá-la de alguma maneira. Os transtornos de ansiedade relacionados têm sido apresentados como condições psiquiátricas mais prevalentes. Por exemplo, o transtorno de pânico, fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada e os relacionados, os mais comuns são o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático. Quando olhamos para a primeira linha de tratamento, vamos encontrar que a psicoterapia, principalmente a psicoterapia cognitivo-comportamental e o tratamento farmacológico com ansiolíticos e antidepressivos são os mais utilizados atualmente, assim como a combinação de ambos, tendo em vista que há uma taxa de eficácia maior quando realizado psicoterapia ou tratamento farmacológico ou com ambos. Porém, atualmente tem sido dado uma maior atenção para intervenções de estilo de vida, como por exemplo as atividades físicas, o sono, a nutrição e até mesmo a utilização de suplementos para o tratamento de transtornos mentais. Em particular, as atividades e os exercícios físicos têm sido vistos como promissores para auxiliar no tratamento de transtornos mentais. Por exemplo, alguns estudos têm demonstrado que as atividades e os exercícios físicos têm um fator protetor e preventivo contra os transtornos de ansiedade, como o transtorno de pânico, fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, assim como os relacionados, em uma meta-análise sobre os efeitos ansiolíticos das atividades físicas e dos exercícios físicos, isto é, uma junção de dados de vários estudos, mais especificamente 13 estudos, com 731 participantes, investigou as intervenções das atividades e dos exercícios físicos, sendo que 8 dos estudos foram com exercícios aeróbicos, ou seja, exercícios que requer mais oxigenação, mais batimento cardíaco, mais músculos utilizados, como pular corda, corrida, caminhada. 2 estudos com treino de resistência, também conhecido como treino de força ou musculação, e 3 estudos juntando exercícios aeróbicos e exercícios de resistência, em comparação com as pessoas que não praticavam nenhuma atividade física. Os estudos que compuseram essa meta-análise foram direcionados especificamente para pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno de ansiedade ou relacionados. E a partir da análise dos dados, os pesquisadores identificaram que as atividades e os exercícios físicos reduziram a ansiedade nos 13 estudos. Essa meta-análise é a maior até o momento, isto é, até o momento da sua publicação em 2021, demonstrando os efeitos ansiolíticos médios pequenos em pessoas com transtornos de ansiedade e relacionados, com um tamanho de efeito de 0,42. Esse tamanho de efeito, pessoal, é bastante utilizado em meta-análises. E por que ele é utilizado? Ele é utilizado para que as medições das escalas realizadas em todos os estudos venham ter um tamanho de efeito padrão. Isso quer dizer que, quando olhamos para o efeito padrão de uma intervenção, vamos entender que, por exemplo, o efeito padrão de 0,0 a 0,2 é um efeito nulo. O efeito padrão de 0,2 a 0,5 tem um efeito pequeno, que é justamente aonde se enquadra o efeito dos exercícios e das atividades físicas sobre as pessoas com transtornos de ansiedade relacionados aqui nessa meta-análise. Se o efeito de tamanho padrão fosse de 0,5 a 0,8, seria um efeito médio. Se fosse maior que 0,8, seria um efeito grande. Então quer dizer que eu, diagnosticado com transtornos de ansiedade, como transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ou com transtorno obsessivo compulsivo, ou transtorno de estresse pós-traumático, não adianta realizar atividades físicas, não adianta realizar exercícios físicos aeróbicos ou treino de força. Na verdade, é o contrário.
o efeito nesta meta-análise foi pequeno, só que esses efeitos ansiolíticos, ainda que sejam pequenos, pode ter potenciais benefícios para a saúde física em pessoas com algum tipo de transtorno mental. E pesquisas apoiam que a prática de atividades físicas, a prática de exercícios físicos devem ser padrão no tratamento multidisciplinar dos transtornos de ansiedade e dos relacionados. Ou seja, é importante que você venha realizar psicoterapia, é importante que, se haver necessidade de utilizar medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos, mas também é importante a realização de atividades e exercícios físicos para potencializar o tratamento psicoterapêutico, para potencializar o tratamento farmacológico. Ainda não há uma duração ideal de intensidade, de frequência das práticas de atividades físicas que pode estimular o efeito ansiolítico, mas uma recomendação geral é avaliada. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem aderido a um protocolo e tem indicado pela primeira vez a prática de atividades físicas, com a recomendação de 150 minutos a 300 minutos de atividades aeróbicas de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de atividades físicas mais intensas ao longo da semana, com a possibilidade de obter benefícios na redução dos sintomas de ansiedade. Sabe-se também que a prática de atividades físicas e dos exercícios físicos aumentam o fator neurotrófico derivado do cérebro. E, ao que tudo indica, essa proteína ou essa neurotrofina é reduzida nas pessoas que são diagnosticadas com transtornos de ansiedade, principalmente aquelas com transtorno de pânico. Esse fator neurotrófico derivado do cérebro, mais conhecido como BDNF, essa neurotrofina está envolvida na plasticidade sináptica, isto é, em uma melhor comunicação e conexão neuronal. Além disso, esse fator ajuda na sobrevivência dos neurônios, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Quanto melhor comunicação neuronal, quanto menor a degeneração neuronal, melhor o funcionamento do organismo como um todo. É claro que precisa haver mais pesquisas sobre esse tema para que possamos ter certeza sobre a sua relevância para o aspecto mental. Nesse sentido, e para finalizar, pessoal, fazendo um apanhado de tudo que foi dito aqui, a partir dos achados dessa meta-análise, desses estudos, cabe algumas considerações finais. É melhor fazer ou praticar atividades físicas e exercícios físicos ou não fazer se uma pessoa é diagnosticada com transtornos de ansiedade e relacionados? No âmbito geral, assim como a Organização Mundial de Saúde apontou ou recomendou, é mais funcional realizar as atividades físicas, seja aeróbicas, seja de treino, de resistência, seja de intensidade moderada ou de alta intensidade, no sentido de melhorar o funcionamento físico e, consequentemente, influenciará no funcionamento cognitivo, no funcionamento comportamental, emocional, do que não realizar as atividades físicas. Além do que, há a recomendação de que as atividades físicas sejam padrão no tratamento multidisciplinar dos transtornos de ansiedade e relacionados. Posto isso, é mais funcional, é mais assertivo, é mais eficaz para o seu tratamento, para o processo psicoterapêutico, para o processo farmacológico, para o processo psicoterapêutico e farmacológico combinados, que você venha realizar atividades físicas para que esse processo venha a ser potencializado em sua eficácia. Então, sim, se você puder, realize atividades físicas e melhore a sua qualidade de vida.